dia a todos. Antes de avançarmos com a pregação, eu tenho um anúncio a fazer. Calma, não é nenhum filho a caminho, nem nada disso. Isto é só agora, depois de eu dizer isto, é que eu pensei que poderia criar expectativas erradas. Mas não sei se estão lembrados, porque já foi há algum tempo, nós no ano passado falámos acerca da possibilidade de eu ir estudar para o seminário Martin Bucer, que fica em Lisboa. Já tem um ano, praticamente, por isso é natural que mesmo quem ouviu já não se lembre. Até eu, a falar com a Daniela, ela lembrou-me alguns pormenores que eu já não me lembrava, por isso vocês estão desculpados. E então, antes da pregação, nós em presbitério falámos sobre isso. E se lembram, no ano passado nós dissemos que queríamos não avançar nesse sentido no ano passado, então esperar algum tempo para reunir as condições necessárias. E então o propósito de hoje é eu relembrar, ou para quem não conhece mesmo nada, explicar um pouco qual foi o processo e em que é que consiste esta ideia. Então, há mais de um ano, o desejo aquele desejo um bocadinho idílico de estudar, de aprofundar os conhecimentos num seminário, num instituto bíblico, é antigo, como outros pregadores ou presbíteros, ou até alguns dos presbíteros aqui da igreja. Era um gosto, uma ideia assim um bocadinho longínqua, que se aproximou um bocadinho quando este seminário Martin Bucer abriu a coisa de, talvez, se não me engano, este é o terceiro ano letivo. Penso que será começou em setembro, terceiro ano letivo. Porquê? Porque é um seminário que faz a maior parte das aulas são por online, à distância, permite que eu ou qualquer pessoa que estude lá, continue na igreja e enquanto estuda. Não tem que se deslocar para Lisboa, como acontecia para alguns que quiseram ir e foram, por exemplo, ao IBP. E então isso despertou mais um interesse, mas na prática não era possível, a não ser fazer uma disciplina ou duas por ano, o que também eu cheguei a pensar, mas abandonei a ideia porque eu não me sentia capaz de, além do trabalho, igreja e ainda estudar, isso foi posto de lado. Então, foi quando, há cerca de um ano e meio, mais coisa menos coisa, eu soube de uma instituição inglesa que que o objetivo é realmente apoiar igrejas e pessoas pertencentes à igreja pela Europa fora. O Ministério tem outras valências, mas apoiar na formação também de pastores, pregadores ou aspirantes E eu soube de um irmão português que tinha este apoio e então, pronto, o sonho tornou-se um bocadinho mais realidade. Então, na altura, falei em presbitério nessa possibilidade. A ideia que eu tinha era que essa instituição suportava a 100% estudos e isso tornaria tudo muito fácil, se fosse aceita a candidatura. Nós falámos em presbitério, a ideia seria avançar e falar com a igreja também nesse sentido. E eu então comecei a falar com essa associação. Só que, o que é que aconteceu? Ao falar com essa associação, percebi que ela trabalha de tal maneira que quer trabalhar com as igrejas locais que também requerem das igrejas locais um compromisso mais concreto. E isso passa, em grande medida também, não totalmente, mas passa também pela questão financeira. E então, nós no ano passado, ainda em presbitério, falámos disso, ainda apresentar à igreja essa ideia, mas decidimos, porque já está um pouco em cima da hora e tudo mais, então abrandar e esperar um ano. E então, chegamos aqui, a esta altura, em que nós falámos, a ideia será avançar com a candidatura. Então, a ideia é eu concorrer a esta bolsa, a este apoio, para que em setembro pudesse estudar para o Martin Bucer, e neste caso seria a tempo inteiro, dedicado 3 anos
é um curso de 3 anos, em que estou a partir de casa e só tenho que ir lá uma semana por semestre presencialmente. Estou a tentar ser o mais rápido possível para não tirar tempo à pregação e dar as informações básicas. Só para dizer que o curso tem 3 áreas, basicamente 3 áreas, grandes áreas, que têm a ver com estudos bíblicos, ou seja, línguas originais, introdução ao Velho e ao Novo Testamento. Depois tem a parte de teologia, história da Igreja, teologia sistemática e depois tem a parte pastoral, que então nestes 3 anos o curso cobre estas áreas. E o objetivo seria, obviamente, preparar-me para cumprir melhor aquilo que Deus já me tem chamado a fazer, quer no sentido da pregação, quer também no chamado para o pastoreio, em conjunto com outros, no pastoreio da Igreja. E por isso, a ideia será, isto nós vamos para a semana, depois vamos voltar a falar, já não eu só estou a explicar aqui esta parte do processo. A ideia, nós em presbitério, a ideia é falar com a Igreja para, no sentido de avançar com esta candidatura, porque, na prática, sem o apoio desta instituição, não vou dizer que é impossível, porque nós sabemos que para Deus não há impossíveis, mas tendo em conta os aspectos práticos, visíveis, é praticamente impossível sem o apoio desta instituição. Eu creio que eu passei as informações necessárias, mas também gostava de deixar o desafio para quem não ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa acerca de como é que funciona, como é que não funciona. Podem falar comigo à vontade, fazer umas perguntas que quiserem, que eu terei todo o gosto em explicar melhor qualquer que seja a pergunta. Posto isto, esta é a ideia também para vocês ficarem com isto na vossa cabeça, para irem pensando sobre isto também e depois, entretanto, para a semana falaremos um pouco mais sobre este assunto. Ok, fechando este capítulo, por hoje, vamos concentrar-nos em Marcos. Em Marcos, e como a maior parte já pelo grupo já estão a contar, pela sequência, pelas pregações até aqui e pela sequência também, já sabem que nós hoje vamos, e pela introdução que já foi feita desde o início do culto, nos hinos, nas leituras, nós vamos hoje estar a ver a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 11 de Marcos. Então, podem ir abrindo, capítulo 11 de Marcos. Antes mesmo de lermos, só uma pequena introdução. Para relembrar algumas coisas importantes. Já tem sido repetido, nós começámos lá desde o início, em Marcos, não é? E primeiro nós percebemos que havia um barco no mar da Galileia, não é? Ou seja, Jesus passou a primeira parte de Marcos é relatar Jesus na Galileia, de um lado para o outro, depois vai a territórios gentílicos e volta e anda por ali. Nós vemos sempre o barco andar de um lado para o outro. Depois, a partir do capítulo 8, com a chamada Confissão de Pedro, nós vemos que deixa de haver um barco e passa a haver um caminho, porque Jesus deixa a Galileia e parte em direção a Jerusalém. Há um caminho, há um objetivo e o resto, tudo aquilo que se passa a seguir é passado neste caminho. E o Timóteo já apontou na semana, há 15 dias, para isto. Nós estamos a chegar outra vez a um ponto de mudança, de viragem, porque em certa medida vai deixar de haver o caminho, porque Jesus chega a Jerusalém e o olhar vai se voltar para o templo. Jesus vai passar a confrontar as práticas do templo, ou aquilo que era a adoração do povo e dos líderes. Então o olhar vai se mudar para o templo. Mas também é preciso notar que o caminho não desaparece completamente. E isto porquê? Porque neste caminho ainda faltam os últimos e os mais difíceis passos. Porque o caminho não termina quando Jesus entra em Jerusalém. Em certo sentido, sim, o objetivo era caminhar para Jerusalém, mas, noutro sentido,
num sentido mais profundo, o caminho não para quando Jesus entra em Jerusalém. O caminho dirige-se para um ponto específico e esse ponto é a cruz. E por isso ainda faltam os últimos e mais difíceis passos. E também, pensando em tudo isto, eu gostava de avisar que não vou pregar hoje exatamente a entrada triunfal, em certo sentido, porque vou pregar este texto à luz do que Marcos está a tentar dizer desde o início. Por isso vai ser não vou se calhar tocar em alguns pontos ou de uma maneira tão profunda como é normal quando se fala da entrada triunfal. E isto também é interessante para nós entendermos a diferença que faz nós pregarmos, nós estarmos a ver um livro de forma sequencial. Porque eu ainda lutei um pouco, porque estava-me a soar muito estranho eu a ler e a pensar e a estudar. Estava-me a soar um pouco estranho não falar sobre alguns tópicos que geralmente nós falamos sempre ou acentuamos sempre que pregamos a entrada triunfal. Também há espaço para isso, porque se Deus quiser, daqui a pouco mais de um mês, no chamado Domingo de Ramos, ou seja, 8 dias antes da Páscoa, haverá oportunidade para nós voltarmos a pensar sobre a entrada triunfal e serei eu também nesse dia, sou eu que estou escalado para pregar, por isso essa parte ficará mais, também tem o seu espaço, pregar um assunto mais dessa forma também tem o seu espaço, então ficará para daqui a pouco mais de um mês. Hoje vamos olhar para este texto à luz de Marcos, de tudo aquilo que é o ponto que Marcos está a fazer ao longo do Evangelho. E alguns temas... Desculpem. E alguns temas percorrem Marcos, do princípio ao fim, e que são postos muitas vezes em tom de pergunta. Por exemplo, quem é Jesus? Qual é a identidade? Quem é este que faz isto e aquilo? Qual é a sua autoridade? Com que autoridade ele faz estas coisas, estes milagres? Ele diz o que diz. Qual é a sua missão? O que é que Jesus veio fazer? E qual é a percepção que os discípulos e a multidão têm disto tudo? Podíamos mencionar outros, mas estes 4, pelo menos, vão estar também aqui presentes no texto que nós vamos estar a ver. Então vamos ler. Antes de mais nada, vamos ler Marcos, capítulo 11, do versículo 1 até ao 11. E diz assim a palavra de Deus. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai David, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. A primeira pergunta que eu gostava de deixar é: entrada triunfal, será que nós podemos dizer que esta é a melhor descrição daquilo que é relatado aqui? E se nós podemos discutir isso nos outros evangelhos, digamos, é mais discutível. Em Marcos, torna-se mais claro que a entrada não é assim tão triunfal.
Para os discípulos, parecia triunfal. Parecia uma entrada triunfal, realmente. Mas nós já sabemos o que é que aconteceu depois. Nós sabemos o que é que acontece passado uma semana. Ou nem bem, não chega a uma semana. Por isso é que eu dei o título a esta pregação de A Declaração Triunfal. Há algo de triunfal aqui, isso não há dúvida. Mas o que eu creio é que não é bem a entrada que é assim tão triunfal. É a declaração. É aquilo que por palavras ou por ações Jesus está a declarar. Porque a entrada em Jerusalém não foi um fim, mas um meio para atingir um fim. E então, em primeiro lugar, o cenário. Qual é o cenário? Digamos, vamos tentar colocar-nos nos olhos dos discípulos naqueles dias. Jesus vem de Jericó, que o Timóteo pregou sobre a cura de Bartimeu. Jesus acabou de curar o cego, Bartimeu, e vem de Jericó para Jerusalém. São poucos quilómetros, quer dizer, para quem vai de carro são poucos, a pé são um bocadinho mais, mas entre 25 a 30 quilómetros, mais ou menos, dependendo das estradas. Mas naquela altura estavam habituados a andar, não era assim tanto. Então Jesus vai de Jericó e com ele vai uma multidão. Vão os discípulos e não sabemos quantos, mas ia mais gente, porque para qualquer lado que Jesus ia uma multidão com ele. E eles estão a chegar ao Monte das Oliveiras. Eu não trouxe mapas, mas só para Jericó fica um pouco mais a norte e mais a oriente em relação a Jerusalém. Mas eles estão a chegar, eles encaminham-se para Jerusalém e entram em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras. Ou seja, o Monte das Oliveiras começa a aparecer e eles sabem que do outro lado já está Jerusalém, estão pertinho. Então eles estão a chegar, imaginem, Jesus vai com os seus discípulos, com a multidão, e Jesus envia 2 dos seus discípulos a uma aldeia ali perto. Aqui não poderá, eventualmente, Betfagé ou Betânia, mas não é isso que importa. E é este o cenário, né, em que tudo isto se passa. E nós vamos ver este episódio, o que aconteceu nesta entrada em Jerusalém, em 4 pontos, para nos ajudar a compreender. Nós, em primeiro lugar, vamos ver a hora, o momento. Depois vamos ver a forma, ou seja, a hora em que Jesus entra, a hora que acaba por acontecer a entrada em Jerusalém. Vamos ver depois a forma como essa entrada se dá. Vamos ver a proclamação. E depois vamos falar sobre o caminho. São estes os 4 pontos. E em primeiro lugar, então, chegou a hora, o momento. E o que é que eu quero dizer com isto? Ou o que é que o texto nos diz? O que é que o texto nos está a dizer acerca disto? É que Jesus sabia e estava no controle de tudo. Há um ministério para trás e é interessante nós lembrarmos que em Marcos, assim como acontece em Lucas e em Mateus também, é a primeira vez, não é a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém, mas na maneira como Marcos conta os acontecimentos, é a primeira vez que Jerusalém aparece. Jesus ainda Marcos ainda não conta nada que estivesse passado. Nós, se formos para João, sabemos que Jesus tinha ido pelo menos 2 vezes antes a Jerusalém, já durante o seu ministério. Mas em Marcos não. É a primeira vez que Jerusalém aparece. E então, chegou o momento. E o que é que nós vemos acontecer aqui? Jesus diz a 2 discípulos, olha, vocês vão ali e isto é o que vocês vão encontrar. Quando lá chegarem e encontrarem isto, façam isto. Se alguém vos questionar, digam isto. E depois que isso acontecer, vai acontecer isto. Ou seja, Jesus diz tudo o que vai. Ele diz tudo o que é tintim por tintim, como nós costumamos dizer, o que vai acontecer. E tudo aconteceu exatamente como Jesus disse. Porque eles encontram o jumento, como Jesus disse, eles amarram o jumento, questionam, então o que é que vocês estão a fazer? E eles respondem como Jesus disse para responder e acontece o que Jesus disse que ia acontecer. Eles deixaram-nos ir. Ou seja, isto não era nada normal. Nenhuma destas coisas era normal. Nenhuma destas coisas era suposto acontecer daquela maneira. E Jesus disse que ia acontecer e aconteceu. Ou seja, Jesus sabia e estava no controle de todas as coisas.
E isto mostra também, não só em relação àquele aspecto, àquele episódio em concreto, mas mostra também que nada do que aconteceu antes, até aquele momento, ou depois daquele momento, nada do que aconteceu foi um acidente, aconteceu por acaso. Porque o trajeto até Jerusalém não se atrasou. Jesus não teve que andar ali a ganhar balanço para ver se as coisas se organizavam, se tinham oportunidade, e só pôde ir naquele momento. Não. Jesus foi para Jerusalém no momento escolhido. Ele controlava a hora. E também o que vem depois deste episódio, a rejeição, o sofrimento, a morte e a ressurreição, estavam previstas. Jesus já tinha dito: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém e seja rejeitado pelos principais dos judeus e seja entregue à morte e ressuscite depois de 3 dias. Estava previsto. Jesus disse. Era mais do que previsto. Jesus disse que era necessário. E estava pré-determinado. Ia acontecer. E este episódio, os primeiros 6 versículos, servem também para demonstrar isso. E Jesus também estava ainda... Este episódio ainda cumpria um terceiro objetivo. Era Jesus avisar aos discípulos. Ao acontecer exatamente como Jesus estava a dizer em relação ao jumentinho, Jesus estava a dizer aos discípulos: olha, aquilo que eu vos disse, que era preciso eu ir para Jerusalém e acontecer isto e isto, vai acontecer. Isto não há maneira de as coisas acontecerem de outra maneira. Como eu disse, vai acontecer. E por isso nós vemos que a hora, o momento mostra-nos este conhecimento e este controle por parte de Jesus de todas as coisas. Mas não só a hora. A forma como Jesus entrou em Jerusalém também nos diz muito. Porque o que é que nos diz aqui? Que Jesus entrou num jumentinho. E para nós, hoje em dia, na nossa cultura, um jumentinho, um jumento, não é propriamente o animal mais digno. Geralmente, na nossa cultura, os jumentos são para os trabalhos servis, para fazer coisas. Geralmente nós achamos, eu pelo menos falo por mim, eu acho que é ideia geral, não achamos um animal especialmente bonito, digno. Ninguém que queria aparecer num cavalo majestoso, bem luzidio, aparecer num sítio, pode impressionar. Agora, para nós aparecer num jumento em qualquer sítio, não era um bom cartão de visita. Naquela altura era diferente. O jumento era considerado uma montada real. Os reis ou pessoas importantes não iam para a batalha com o jumento não era para ir para batalhas, mas servia para atos, digamos, de uma entrada de alguém, como Jesus ia fazer aqui. Um rei numa procissão, num cortejo. Eram usados também dessa maneira. Temos casos, por exemplo, no Velho Testamento, e eu já vou fazer referência a isso também, que nós percebemos que era assim. E mais, não só o facto de ser jumento, mas o facto de Jesus dizer: olha, vão lá buscar e tragam-me. Se disserem alguma coisa, diz: o Senhor precisa dele. E eles vão deixar. Era prerrogativa real dos reis requisitar animais ou outras coisas quaisquer para o seu serviço. Ou seja, isto era um ato de um rei, de um senhor. E os discípulos, e a multidão também, logo após, perceberam a dica. Eles perceberam a dica que Jesus estava a dar. Porquê? Porque nós vemos depois, parece que surge do nada o facto de eles colocarem as vestes em cima do jumento e estender as vestes no chão e cortar ramos. Mas isso não surge do nada. Quem dá a ignição, quem despoleta isso é Jesus, ao dizer para eles irem buscar o jumentinho. Eles perceberam que Jesus ia entrar em Jerusalém como rei. E na cabeça deles, o que é que estava a acontecer? Eles estavam a dizer: o que nós estávamos à espera vai acontecer. O que nós sabíamos que ia acontecer, aquilo que a gente sabia que ia acontecer, apesar daquilo que Jesus disse, aquelas coisas estranhas, a falar de rejeição e morte. Não, afinal, Jesus vai entrar como rei em Jerusalém. O problema é que se eles perceberam a dica, eles também não perceberam a dica. A parte mais importante, eles não a perceberam. Porquê? Porque se eles tinham em mente a profecia de Zacarias 9, e aí vamos rapidamente andar um bocadinho para trás,
já no final do Velho Testamento, Zacarias 9, versículo 9. E se eles se lembraram da profecia, só tinham a profecia na sua mente em parte. Só se lembraram de uma parte. E eu tenho dúvidas que eles se tenham lembrado da profecia. Mas até é possível que eles tivessem lembrado quando Jesus manda buscar o jumento. Pode ser que eles se tenham lembrado desta profecia. Porque diz assim, Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, ou em outras traduções, humilde, e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Se eles se lembraram da parte que exulta, ó filha de Jerusalém, e é possível que eles tenham lembrado, porque foi o que aconteceu ali, foi o que aconteceu. Mas muitas vezes, muitos cumpriram profecias sem ter a mínima noção que estavam a cumprir profecias. Mas é possível até que eles se lembrassem desta profecia. Mas se eles se lembraram desta profecia, só se lembraram desta parte. Eis que o teu rei virá a ti. E ainda podiam se lembrar do justo e salvador, mas do humilde, do pobre, claramente eles não estavam lembrados. Porque o rei realmente entraria como entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Mas seria um rei humilde, um rei servo, como Marcos está a demonstrar desde o início. Então Jesus vai montado num jumento, que já nos diz isto tudo, mas não só. Jesus, quando diz que para eles irem buscar um jumento, ele diz um jumento não ainda montado por homem algum. E o que é que isto nos diz? Diz-nos duas coisas. A primeira é que era um animal consagrado. Os animais usados no serviço de Deus, no Velho Testamento, já temos vários textos que nos apontam para isso. Eram animais que nunca tinham sido utilizados em nenhum trabalho, nunca tinham carregado carga ou pessoas. Eles tinham esta característica. Por isso pode ser o sentido, tem este sentido de um animal que ainda não tinha sido usado para mais nada e agora ia ser usado para levar Jesus para entrar em Jerusalém. Mas eu creio que este não foi o principal motivo. O principal motivo tem a ver com o facto de Jesus ser chamado filho de David. E eu aqui vou tentar, vou um bocadinho devagar, que é para não deixar, para explicar bem o argumento. Jesus chega a Jerusalém com este título no ouvido de todos. Jesus tinha acabado de curar o cego Bartimeu. E o que é que Bartimeu exclamou? Tem misericórdia de mim, filho de David, tem misericórdia de mim. E ele repetiu. E é interessante porque quase durante o Evangelho todo nós vemos Jesus a dizer a várias pessoas ou a demónios para não falarem acerca de quem ele é. Seja os demónios mais lá no início, quando dizem que ele é o Filho de Deus, ou seja depois, quando cura alguns e diz, olha, vocês não digam nada, ou aos discípulos, vocês não digam nada o que viram até aquele dia. Quando chega aqui a Bartimeu, é a primeira vez que Jesus não diz nada para alguém se calar, que está a dizer quem Jesus é, a dizer que ele era o filho de David, ou seja, era o Messias prometido. Jesus não tinha impedido o cego de dizer isso. Ou seja, Jesus aceitou o título. Agora vamos, para perceber o ponto aqui, vamos um bocadinho atrás na história. Quando David, lá atrás, nós não vamos ler mais uma questão de tempo, mas depois quem pode ler com mais calma. Ali no final do livro de 1 de Reis, ou ao início, agora já me estou a confundir, ou o final de 1 de Reis ou o início de 2 de Reis. Quando David está já na sua velhice, e David disse que Salomão iria ser o herdeiro do trono. Ou melhor, desculpem, eu já adiantei-me um bocadinho, era para vos fazer a pergunta e adiantei-me. Porque quando Deus promete a David, olha, eu vou-te fazer casa e eu vou dar-te um filho que se sente no teu trono. E a pergunta era, a quem é que Deus se estava a referir? Pronto, eu já me adiantei. Obviamente nós sabemos que Deus estava-se a referir a Jesus. Mas, no concreto, no imediato, melhor dizendo, no imediato, o filho iria ser Salomão. Era uma promessa dupla. Era Salomão,
mas depois Salomão apontava para Jesus. E o que é que acontece? Quando David está já velho, já não está longe da sua morte, um outro filho de David tenta, ali num golpe paliciano, tenta fazer com que o povo o aclame como rei. Ele junta Joabe, um dos sacerdotes, ele junta ali um grupo de influentes que eram partidários dele e tentam aclamá-lo como rei. A ideia era eles fazerem com que o povo o aclamasse e depois do povo o aclamar, pronto, já era um bocadinho difícil voltar atrás. Mas a notícia chega a David a tempo, antes que isso aconteça. Eles ainda estão lá no jantar a preparar, a ultimar o cenário para Adonias, era o rei, era o pretendente, para Adonias ser aclamado rei, e então vão falar com David. E o que é que David diz? Isto para resumir: olha, vocês peguem em Salomão, peguem na mula, que é minha, na minha mula, ou seja, um símbolo real, era a mula que carregava David. Sentem Salomão em cima da mula e levem-no, unjam-no como rei e depois, né, façam isso conhecido. E depois nós vemos lá, quem quiser ir ler, que o povo aclamou Salomão porque perceberam a mensagem. Né? Ele foi ungido, ele estava na mula de David, ou seja, havia uma transferência da autoridade de David para Salomão, e eles aclamaram com alegria o rei Salomão. Depois, quem quiser, é um texto interessante para ler em conjunto também com a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, este era um ato de transferência de autoridade. O que eu creio o que Marcos e Jesus tinha como objetivo aqui também, era dizer uma coisa muito importante. É que se Jesus era realmente o filho de David, mas Jesus era mais do que o filho de David. Jesus era o filho de Deus. E ele, ao montar um jumento não montado por ninguém, ele estava a dizer também que a sua autoridade não provinha de David. Ele não recebia a autoridade de David. Ele recebia a autoridade diretamente do Pai. E é isso que ao longo do livro acontece quando Deus diz: este é o meu filho amado. E nós mais à frente vamos ver Jesus a dizer também aos fariseus, aos religiosos, a dizer: olha, então como é que David chama ao Messias o seu Senhor? Né? A mostrar que o Messias estava acima de David. Então Jesus está aqui a dizer, ele não está a dizer que ele não é, Jesus está a dizer: eu sou o filho de David, mas eu sou mais do que o filho de David. O meu direito, a minha autoridade vai além de eu ser descendente de David. Eu sou filho de Deus. É o que Marcos também está aqui a deixar claro. É que Jesus não é só o filho de David, como o cego Bartimeu disse. Jesus é o Filho de Deus que recebia do Pai a sua autoridade. E é então que nós chegamos à proclamação. Jesus está a demonstrar isto tudo, a forma também aponta para o conteúdo, para aquilo que Jesus estava ali a fazer, qual era o significado. E chegamos ao ponto da proclamação. Em primeiro lugar, temos a proclamação dos discípulos. E aqui os discípulos e a multidão estavam certos ao aclamarem Jesus e clamarem por salvação, como nós já lemos, ao dizer: Hosana, salva-nos, Senhor. Eles estavam certos. Porque Jesus era o Messias, era o filho de David, como deixa claro. E porque eles também precisavam de ser salvos. Eles estão certos ao clamarem, ao proclamarem isto. Mas ao mesmo tempo eles estavam errados. Porque Jesus não tinha vindo para instaurar um reino político. Era este o problema deles. Eles estavam desejosos e convictos que era o que Jesus vinha fazer. Jesus não tinha vindo para instaurar um reino político. Nem era dos romanos que eles precisavam de ser salvos. Este era o problema deles. Eles pensavam que a salvação necessária era serem libertos dos romanos. Não era isso que Jesus estava a dizer. A proclamação de Jesus era outra. Jesus estava ali para proclamar que ele era o Filho de Deus. Mas, muito importante, porque também ao longo de Marcos isto é repetido várias vezes, era o Filho de Deus que se tinha feito Filho do homem. O Filho de Deus feito Filho do homem. Que era rei, mas que tinha vindo para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus estava a dizer que ainda não tinha chegado ao fim do caminho. Ainda não era ali o objetivo. Que ainda faltavam os últimos passos determinantes no caminho que ele tinha que percorrer. E qual era o caminho?
ele já o tinha anunciado, não é? E aqui Marcos deixa-nos um bocadinho confusos, porque nós vemos Jesus entrar em Jerusalém e há aqui um enorme anticlímax, um enorme balde de água fria. Versículo 11. Então Jesus, está o povo, está a multidão, estão os discípulos a dizer: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o reino do nosso Pai David. Ou seja, está a acontecer, todos contentes. E chega ao versículo 11. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus não faz mais nada. Jesus entra e lembrem-se, a entrar pelo Monte das Oliveiras, que para quem não tiver presente a imagem, é aquela imagem, até hoje em dia a fotografia, há muitas imagens que nós vemos na televisão, é quando se olha, e hoje vê-se a mesquita, a cúpula dourada, aquela chamada mesquita Al-Aqsa, que está mais ou menos onde estaria o templo na altura. Ao entrar pelo Monte das Oliveiras, quando se entrava em Jerusalém, entrava-se no templo. Não, a entrada dava para Jerusalém, mas já entrava-se no templo. Obviamente não na parte interior, mas na parte exterior do templo, mas entrava-se no templo, no complexo do templo. Então Jesus entra em Jerusalém com esta aclamação, com esta multidão, com aqueles que iam atrás, com aqueles que iam à frente a gritarem isto que nós acabámos de ver. E ele entra no templo, ele para, ele olha à volta, observa tudo, e a ideia é que Jesus olhou em volta para tomar nota, para inquirir, quase como se fosse para anotar, para dizer: olha, o que é que está a acontecer? E observar tudo aquilo que se passava no templo. E então ele dá meia volta e vai para Betânia, regressa a Betânia. Jesus interrompeu o que parecia ser o ímpeto do rei que vinha para derrotar os romanos. Jesus estava a declarar: olha, não é este o caminho. Não é esse o objetivo. Eu não venho para conquistar Jerusalém neste sentido. Eu não venho para expulsar os romanos. Eu não venho com esse sentido. Não é esse o caminho. O que nós vemos ao longo de Marcos, e nós vimos isso naqueles episódios que já foram falados, quando eles dizem: estavam a discutir quem era o maior, ou quando João e Tiago pedem um lugar de destaque a Jesus, e noutros evangelhos fala-nos da mãe dele, a meter a cunha, né? Aquela instituição bastante conhecida em Portugal. Os discípulos, eles queriam um caminho, mas não era exatamente aquele caminho que Jesus estava a propor. Eles queriam o caminho da glória. Eles queriam o caminho sem sofrimento e sem humilhação. Eles queriam um lugar de destaque ao lado do rei conquistador, sem ter que passar por nenhum tipo de dificuldade ou rejeição. Mas Jesus estava noutro caminho. Jesus estava no caminho da rejeição e da humilhação, como nós também já lemos hoje, antes da ceia. Jesus estava prestes a confrontar os judeus religiosos com a sua hipocrisia e com a sua rebeldia. O que Jesus sabia que iria levar a que ele fosse rejeitado por eles e, por fim, fosse entregue para ser morto. O caminho que Jesus seguia terminava na cruz. Era isto que Jesus sabia, era isto que Jesus estava a dizer já há algum tempo aos discípulos. O que é interessante é que este era o único caminho, e é o próprio Jesus que diz isso, era o único caminho que levava à glória. Porque Jesus disse isto de várias maneiras. Disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Ou Jesus disse também, nós vimos isto tudo para trás. Jesus disse, né, quando Pedro diz: eis que deixámos tudo e te seguimos. Eis que deixamos tudo e que seguimos. O que é que há para nós? Não é? E Jesus diz: olha, não, este aqui é logo a seguir, logo atrás, no versículo. Desculpem, não logo atrás, não é esse texto, estava a pensar no texto. Fica um bocadinho mais atrás, não vale a pena ir lá, mas quando Jesus disse: por em verdade vos digo, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, mulher, e porque não receba 100 vezes mais, com perseguições, e depois o que é que Jesus diz? E no fim, a vida eterna. Este era o caminho que Jesus dizia
que passava pela rejeição, pela humilhação, mas era o único caminho que levava à glória. Porque Jesus disse que ele iria ser rejeitado, iria ser entregue e morto, mas que passados 3 dias ressuscitaria. E este era o caminho que Jesus estava a proclamar. Jesus proclamava quem ele era e aquilo que ele ia fazer, o caminho que era necessário. E ele estava a dizer aos discípulos: eu vou por aqui, se vocês querem ser meus discípulos, sigam, venham por aqui também. E é essa a razão porque Jesus faz esta travagem a fundo aqui no versículo 11. Para deixar bem claro aos discípulos qual era o caminho. Terminando e aplicando. Primeiro, levantando 2 desafios, porque esta é a parte mais difícil da pregação, não só para quem prepara, como para quem está a ouvir. Né? Em primeiro lugar, o primeiro desafio que nós temos é o desafio da percepção, assim como os discípulos. Os discípulos percebiam muita coisa, eles criam em Jesus, eles estavam certos em muita coisa, mas eles estavam equivocados. Eles ainda não tinham percebido completamente. Eles estavam ainda com os seus preconceitos, as suas ideias que eles já tinham antes, os seus desejos, os seus objetivos já estavam, e aquilo estava-lhes a toldar o entendimento que eles tinham da obra de Cristo. O desafio da percepção para nós é o mesmo. Que conceitos tens de Jesus? Nós já temos sido, não é a primeira vez que nós falamos ao pregar Marcos que levantamos esta questão, mas é uma questão importante, porque nós, sem darmos conta, nós temos uma ideia que nós formamos, muitas vezes recebida em parte da Bíblia, mas muitas vezes recebida da nossa cultura, da nossa própria maneira de ser, a maneira como nós gostamos de ver o mundo, como a nossa tendência natural, como personalidades diferentes que cada um tem. Nós, muitas vezes, estamos plenamente convictos que estamos a ver bem, mas não pomos em causa, nós não refletimos até que ponto é que nós temos uma percepção errada, que a nossa percepção, aquilo que nós achamos que Deus é, que Jesus é, nós não refletimos se bate certo mesmo com aquilo que Deus diz. E a pergunta é, tu queres um Jesus que encaixe e sirva os teus objetivos? Podes crer, isso pode ser a tua atitude, mas tem cuidado, porque esta era a atitude de um dos 12. Era a atitude dos 12 de maneira geral, mas a mais grave era mesmo a de Judas, que depois decepcionou-se completamente, porque Jesus chegou a um ponto que ele viu, não, isto não bate certo. Jesus não é aquilo que eu estava à espera que ele fosse. E sabemos qual foi o seu fim. Então o primeiro desafio é da percepção, é nós pensarmos se não estamos a impor à Bíblia os nossos próprios conceitos. O segundo, que não é mais fácil, é o desafio da aplicação. Porque nós até podemos ter uma perspectiva correta, na teoria, acerca de quem Deus é e como Ele age, acerca de quem Jesus é, mas depois o difícil é perceber como é que isso se materializa, como é que isso se torna prático no nosso dia-a-dia, como é que isso afeta as nossas escolhas. Quando surge aquela situação que nós não estávamos à espera, uma dificuldade, uma situação inesperada e que nós temos que reagir na hora, e nós, se calhar, vamos reagir, a nossa reação vai demonstrar que nós não estamos a fazer a transposição daquilo de quem Deus é, aquilo que Jesus é e aquilo que Ele quer que sejamos para a realidade. Porque nós reagimos com frustração, com ansiedade, em oposição àquilo que são os princípios. Ou seja, eu vou tentar levantar algumas questões para a aplicação mais concretas, mas em primeiro lugar eu queria deixar o desafio, porque por muito hábil, que não é o caso, que o pregador seja em dar exemplo de possíveis aplicações práticas de um determinado texto, isso não vai, nenhum pregador vai conseguir chegar a questões. É difícil chegar a todo lado. Deus consegue muitas vezes e nós sentimos que o pregador está a falar para nós muitas vezes. Mas é um trabalho que nós temos que fazer em casa, cada um de nós. Individualmente, como famílias, nós temos que fazer esse trabalho em casa. Perceber como é que depois na prática aquilo que Deus diz acerca dele
aquilo que Deus revela na sua palavra, como é que isso depois se aplica na nossa vida, nas nossas escolhas. Como é que isso deve afetar as nossas atitudes e as nossas decisões. E então, seguindo como eu normalmente faço os pontos da explicação, eu gostava de fazer algumas aplicações, mas como eu estava a dizer, não esgota aquilo que deve ser o trabalho de cada um de nós em casa. Em primeiro lugar, a hora não é nossa. Ou seja, não somos nós que conhecemos nem determinamos quando as coisas acontecem. Nós queremos ter o que desejamos, nas condições que desejamos e quando desejamos. Ainda mais, então hoje em dia as coisas são cada vez mais assim. O desafio é nós deixarmos que Deus nos dê se e quando Ele achar melhor. E atenção, isto é sempre bom fazer o contraponto. Isto não quer dizer apatias, ficar parados em casa, sentados, à espera que tudo aconteça. Estamos a dizer nós não forçarmos, nós não querermos como os discípulos que queriam, não, o Jesus tem que ser assim, tem que ser isto, as coisas têm que acontecer desta maneira. E isto, na vida familiar, na vida secular, desculpem, não é a melhor expressão, no trabalho, na igreja, naquilo que acontece ou não acontece na igreja, em todas as áreas da nossa vida, nós não forçarmos e muitas vezes tomarmos decisões erradas porque nós queremos que as coisas sejam assim. Nós queremos o respeito e a posição que achamos serem nossas por direito, como ali os discípulos. Eles queriam, em primeiro lugar, no reino que Jesus iria instaurar, eles queriam estar ali na fila da frente. E por isso nós lutamos, ou muitas vezes nós desejamos que Deus lute por nós. E por isso muitas vezes ressentimos-nos com pessoas porque não fizeram aquilo que nós estávamos à espera que elas fizessem. Devia ter feito isto, devia ter feito aquilo, eu devia ser tratado desta maneira, devia ser tratado daquela. E as coisas não acontecem como nós queríamos. Confiemos que a seu tempo Deus agirá. O mesmo Deus que controlou a hora certa de entrar em Jerusalém e que as coisas acontecem, e do jumentinho estar amarrado e tudo, Deus continua a ser Deus e Deus agirá no seu tempo. O último ponto, nós olhamos para o nosso mundo, aqui nesta questão da hora, nós olhamos para o nosso mundo e nós vemos isto vai mal a pior. E ainda mais nós que agora estamos numa altura de eleições, nós pensamos, pode haver uma tendência da nossa parte, olha, isto aqui, este homem, este partido, esta ideia, isto aqui é que vai ser a nossa salvação do país. Né? Isto aqui é que vai pôr. E nós podemos ser tentados a entrar, a defender coisas, a tomar posições públicas, a dizer coisas que podem, às vezes, ser contrárias ao Evangelho. Ou, mesmo que não cheguemos aí, podemos alimentar a ideia, o simples facto de nós acharmos que há um homem, pode haver um homem ou um partido, uma organização qualquer, que vai resolver todos os problemas do mundo, isso é em si mesmo um problema. Porque não há homem nenhum. Messias, há só um. E hoje em dia é fácil, e o mundo evangélico tem caído muito nisso nos últimos tempos, é considerar homens que até podem fazer um bom trabalho, eventualmente. Até podemos votar neles, eventualmente, mas considerá-los como o Messias, como aquele que irá pôr tudo em ordem, é um erro e é mais do que um erro. É nós estarmos a pôr num homem aquilo que só devemos, ou estamos a olhar para um homem como só devemos olhar para Jesus. O único Messias que existe e que tem poder e que põe em ordem, posto em ordem todas as coisas, e nós vamos ver isso, como também já falámos hoje, vamos ver isso no futuro, é Jesus, Ele é o único Messias a quem nós devemos olhar dessa forma. Em terceiro lugar, a forma é importante. Em segundo lugar, a forma é importante. A forma como Jesus entrou em Jerusalém disse alguma coisa. Foi importante. Ele não interessava só o conteúdo, porque a forma também fala do conteúdo. O que fazes e como fazes importa. Não é só o que dizemos ou em quem nós dizemos crer. Não é só ter um testemunho, conversas muito bonitas, dar umas ideias muito boas acerca de quem Deus é e como deviam ser as coisas, mas a forma como nós nos vestimos, nos divertimos, nos comportamos de maneira geral, importa. A forma importa, porque ela comunica alguma coisa. A forma como nós tratamos com as pessoas, como nos relacionamos com as pessoas. Tudo isso comunica algo acerca do que queremos, porque depois o que queremos muitas vezes não bate certo com aquilo que a maneira como nos comportamos, por isso a forma também importa. E por último, nós somos arautos no caminho. Nós estamos na posição destes que estavam ali quando Jesus estava a entrar em Jerusalém.
chamados a ter uma compreensão não equivocada, obviamente, como eles, não imitando isso, mas nós somos chamados a ser arautos no caminho. Nós somos chamados a proclamar a vinda do Filho de Deus. Mas do Filho de Deus que se fez homem, que se fez filho do homem, que veio para morrer e para resgatar todo aquele que nele crer. Nós somos arautos, nós somos chamados a proclamar isto, a apresentar Jesus como o Filho de Deus, que se tornou homem, que encarnou e que veio para morrer. Ele não veio para ser servido, ele veio para morrer. E para resgatar muitos, como ele disse, nós lemos isso na página anterior, aqui no capítulo 10. Que, como nós já vimos também, que virá um dia para reinar, para instaurar o seu reino no sentido literal, visível. E até podemos dizer, aí, em certa medida, político, porque vai ser a ordem, vai ser regida, as coisas vão ser regidas na prática como Deus quer, em todo o sentido. Mas hoje ainda é hora de os homens olharem para este Filho de Deus que foi levantado, foi pregado na cruz, que estava neste caminho e consumou este caminho ao ir até à cruz. Nós somos chamados a fazer esta proclamação. Mas, muito importante, esta proclamação começa na exigência de nós sermos seus discípulos. É isto que Jesus estava a dizer aos discípulos e nos está a dizer a nós. Ele já muitas vezes tinha repetido. Quem o quisesse seguir, que fosse atrás dele, que seguisse o mesmo caminho, que se identificasse com ele, que sofresse o mesmo, que se entregasse, tivesse a mesma atitude. Então, nós somos chamados a fazermos esta proclamação, mas como discípulos que se identificam com Cristo. Atenção, obviamente nós já não sofremos no sentido, ou nós não devemos estar dispostos a sofrer, melhor dizendo, no sentido de alcançar a nossa salvação, porque isso já foi Jesus. Nessa parte nós não podemos imitar Jesus, porque o nosso sofrimento não nos salva, não faz nada nesse sentido. É uma questão de identificação. Nós estamos dispostos a ter a mesma atitude que o nosso Salvador teve. Ele não fugiu à humilhação, ele não fugiu ao sofrimento, porque ele sabia que isso fazia parte do caminho até chegar à glória. O caminho da glória passa pelo sofrimento e pela humilhação. Então, o desafio é nós não fugirmos do caminho do sofrimento. Não temos que obrigatoriamente passar por ele, só Deus é que sabe. Se calhar há alguns que passam toda a vida sem grandes sobressaltos. E se for da vontade de Deus, glória a Deus, graças a Deus, tudo bem. Agora, nós somos desafiados a não fugir do caminho do sofrimento, da rejeição e da humilhação. Porque esse é o caminho que conduz à glória. É o caminho de identificação com Cristo em todo o sentido. Primeiro, reconhecendo que precisamos da sua salvação, clamando, Hosanna, salva-nos, Senhor. Mas depois também, estando ao lado dele, quando é preciso identificar-nos, mostrar de quem somos, mesmo que isso signifique rejeição, injustiça, perseguição, sofrimento, mesmo que isso tenha que acontecer, porque, sem dúvida nenhuma, a recompensa é Jesus que diz que a dá. No final, mesmo que passemos por tudo isso, no final teremos muito mais em muitas coisas e no final a vida eterna, uma vida verdadeira com Deus para todo sempre. E glória a Deus por isso. Amém.